Olá, tudo bem com vocês? Tudo na pressão total? Estamos iniciando mais um programa Construção em Foco, comigo, Átila Lira, aqui na Band, e hoje temos a oportunidade de receber Eduardo Gomes de Matos, da Gomes de Matos Consultoria, uma empresa ícone no Norte, Nordeste e em todo o Brasil, e Eduardo sempre tem grandes ensinamentos para compartilhar. Amigo, te agradeço aqui pela presença no nosso podcast e acredito que vai ser uma entrevista muito rica, Eduardo. Eu que agradeço, Átila. É sempre um prazer conversar com um amigo e poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência, da trajetória, de alguns insights, de algumas dicas para quem está nos assistindo, os nossos empresários clientes. Eduardo, é sempre uma satisfação conversar contigo. A Gomes de Matos, uma referência, a maior consultoria do Norte e Nordeste, você vai já explicar para a gente, né? Mas antes da gente entrar na trajetória da Gomes de Matos, queria que você trouxesse um pouco da sua trajetória. Quem é Eduardo Gomes de Matos? Legal. Eu sou apaixonado pela vida, eu sou apaixonado pelas pessoas, minha família, meus filhos, minha esposa e as pessoas que trabalham comigo, meus clientes. Então a paixão faz parte da minha vida. Eu não conseguiria viver se não fosse apaixonado. Então eu me defino como um cara apaixonado, sou apaixonado por tudo que eu faço. Comecei minha vida no interior, meu pai era gerente do Banco do Brasil, viajei em muitas cidades, morei em muitas cidades, mas com 7 anos eu vim morar aqui em Fortaleza e sempre tive o sonho muito de empreender. Essa veia empreendedora nasceu do meu bisavô, que era sírio-libanês e veio para o Ceará muito jovem, mascatear e construiu realmente várias empresas. E eu sempre tive esse sonho de empreender. Então, desde pequeno que eu empreendo. O primeiro empreendimento foi uma banca de revista que eu abri, acho que com uns 11 anos, 10 anos, junto com um amigo meu que era vizinho meu, e a gente viu a oportunidade de vender nossas revistas velhas, usadas uma semana depois, com um preço pela metade do preço. E nós começamos isso. Depois eu empreendi em um segmento, mas era uma empresa familiar e muito jovem. A empresa não deu certo, né? A empresa quebrou. E foi um aprendizado muito grande. Eu voltei a estudar, fazer MBAs, fazer pós-graduação e depois me tornei executivo. Durante alguns anos eu fui executivo do Sindicato dos Lojistas de Fortaleza e também da CDL de Fortaleza. Mas eu sempre também tive a vontade de voltar a empreender. E em 91 eu comecei como consultor do Grupo Pão de Açúcar. Passamos 10 anos no Pão de Açúcar, de 91 a 2001. E nesse momento, em 95, eu tomei a decisão de deixar de ser executivo superintendente da CDL e começar a Gomes de Matos. Então a Gomes de Matos ano passado completou 30 anos de mercado. Eduardo, a trajetória aí brilhante, você é um profissional brilhante, um empresário brilhante, e aí a Gomes de Matos ela passa por várias fases até chegar a esses 30 anos. Existem os desafios da empresa que inicia, que diz que a grande parte das empresas não passa dos 5 anos, né? Qual foi o segredo da Gomes de Matos para se tornar uma empresa tão longeva? O segredo, alguns anos atrás, eu acho que quando a Gomes de Matos completou 10 anos, eu gostaria de saber para onde iria a empresa. E então eu fui estudar isso. E existe um estudo de um grande consultor, já falecido, o Adizes, que ele estudava o ciclo de vida das empresas. E todas as empresas, elas morrem, elas nascem, crescem, chegam a um determinado ponto, Átila, e aí elas começam a decair e morrem. E eu fui estudar como reverter essa situação. E aí, esse estudo para Gomes de Matos, eu trouxe não só para a nossa empresa, mas também para as outras empresas clientes nossas, esse estudo para a gente mostrar o que não deveria acontecer para uma empresa decair. Então, assim, o que é engraçado é que o que a gente faz e que nos leva ao topo é justamente o que nos levará ao fracasso. A gente fazer as mesmas coisas da mesma forma não vai nos levar ao fracasso. Então, quando a gente chega antes do topo, a gente tem que entender que a gente está chegando no topo e refundar a empresa, né? Então, durante esses 30 anos, a Gomes de Matos passou por várias refundações e ano passado foi o ano da última refundação que nós fizemos. Nós refundamos a empresa toda, reinventamos a empresa por inteiro. Então, você entender que o empresário passa por 5 fases. A primeira fase, inclusive, está no meu livro, Trajetória de Campeões. A primeira fase é aquela fase que eu chamo de luta inicial. Aqueles 2, 3 primeiros anos que você tem que trazer dinheiro para dentro de casa e mostrar que o negócio é viável. Depois disso, você passa por uma fase de formar o time. Porque nós, como empreendedores, no começo a gente faz tudo, né? Mas se eu não formar o time, se eu não tiver pessoas para quem eu possa delegar, eu jamais conseguirei crescer. Então eu tenho que trazer pessoas para formar esse time, que é a segunda fase.
A gente trazendo esse time, a terceira fase é uma fase de organização, de gestão, de estruturação, de definir claramente quais são os papéis e responsabilidades dessas pessoas, quais são os indicadores que eu vou avaliar se essas pessoas estão fazendo seu trabalho bem feito ou não, quais são os processos que ela deve tocar, o que é que ela deve fazer, o que é que ela deve entregar, qual o modelo de gestão que eu devo ter para avaliar se as coisas estão sendo bem feitas ou não, para que a empresa possa se tornar um pouco independente do fundador e ela possa andar com suas próprias pernas. E aí, fazendo isso, a gente chega na quarta fase, que é a fase de crescimento, e depois a gente chega na quinta fase, que é a consolidação do negócio e a renovação do negócio, a refundação do negócio. Então eu acho que para a gente ter uma empresa longeva, eu digo sempre o seguinte, que as empresas têm um best-seller chamado Feitas para Durar, do Jim Collins. E eu digo que as empresas não foram feitas para durar. Porque das empresas que Collins colocou lá, mais de 52% dessas empresas já não existem mais ou são muito irrelevantes no mercado. Então as empresas não são feitas para durar, as empresas são feitas para mudar. A mudança é que faz com que a gente permaneça constantemente. Se você não muda, imagine o seguinte, e quem está nos ouvindo aqui, faça uma reflexão. Se daqui a 10 anos o teu negócio continuar a ser do mesmo jeito, da mesma forma que hoje, será que ele vai continuar relevante? Será que ele vai existir? A minha resposta é provavelmente não. Ou então ele vai se tornar um negócio tão pequeno, que vai se tornar tão irrelevante que não faz sentido. Eduardo, você falou que a Gomes de Matos passou por várias refundações. Isso. Quais foram as refundações assim, mais marcantes, mais desafiadoras, se é que teve, se você consegue elencar? E quando é o momento certo para a empresa tomar a iniciativa de mudar, né? Que a mudança, ela normalmente ela traz uma instabilidade. A mudança, a gente só anda para frente se a gente for confortável no desconforto, na instabilidade. Então, assim, empresário que quer estabilidade, ele vai ficar pequeno, ele vai ficar parado. Então, a gente tem que estar constantemente gerando instabilidade para o negócio. Claro que com planejamento, com o pé no chão, né, entendendo para onde é que a gente está indo, qual é a direção, mas a gente tem que gerar instabilidade no negócio. Se a gente não gerar instabilidade no negócio, a gente não consegue ir para frente. Então, a grande crise que nós tivemos foi em 2011, 2012. O meu pai era ainda vivo e meu pai passou por um problema de saúde muito grande e eu me ausentei muito da empresa. E essa ausência, eu tomei a decisão de apoiar meu pai e minha mãe, realmente dar apoio total para ele. O papai passou muitos meses no hospital, mas depois saiu, graças a Deus. E eu me afastei do negócio. E quando eu me afastei do negócio, eu percebi que o negócio não estava pronto ainda para minha ausência. Essa foi a primeira refundação. E aí, quando eu voltei, eu refundei o negócio. Fiz várias e várias mudanças no negócio. Em 2019 também nós fizemos uma grande mudança. Eu saí da gestão do negócio, fui para a presidência do conselho e passei durante 7 anos como presidente do conselho. Até que ano passado nós fizemos outra refundação. No final de 2024 eu estava sentindo que a Gomes de Matos estava acomodada. Uma empresa de 30 anos, onde os sócios ganham bem, onde já tem uma carteira de clientes que nos procura, né, o telefone toca, e eu sentia certa acomodação. Eu cheguei para o meu filho e disse assim, Dudu, eu vou fazer um curso lá no G4. E aí o curso do G4 hoje custa R$43 mil, 4 dias. E aí ele disse, vai mesmo, pai? Eu digo, vou. Cara, é caro, mas esses caras devem ser bons, porque os caras cobram em 4 dias R$43 mil, deve ser bom. Aí o Dudu foi e disse assim, pai, não adianta o senhor ir só. E aí eu disse, Dudu, então negocia com os caras e vamos levar os 7 sócios. E aí nós fizemos esse investimento, né, de levar os 7 sócios para... Foi a maior delegação até hoje no G4 de uma mesma empresa de sociedade. Imaginem, tendo multinacionais aí no Brasil, não sei quantas, né? Nós fomos a maior delegação. E aí nós tínhamos uma visão, Átila, que era em 2030 faturar 30 milhões. A gente estava faturando próximo a 20 milhões em 2024. E a gente tinha uma ideia de faturar 2030, 30 milhões. E aí a gente foi pro G4 e os meninos do G4 são muito ousados e perguntaram, por que 30? Eu disse, não, porque 2030, 30, né? E aí eles disseram, por que não 100 milhões? E eu, cara, 100 milhões dá um frio na barriga, né? Ele disse, mas tem possibilidade? Eu digo, tem possibilidade. Em 5 anos, se a gente arregaçar as mangas, mas precisa fazer muitas mudanças. E aí nós começamos a elencar essa visão de 2030, que é ser o conselheiro confiável das médias empresas do Brasil, aquelas empresas que faturam de 30 milhões a 300 milhões, é o nosso
público-alvo. Nós temos empresa que fatura 1 bilhão? Temos empresa que fatura menos de 30 milhões ano? Temos. Mas o nosso público-alvo é essa empresa de 30 a 300 milhões. E desenhamos um plano. Só que esse plano, a gente elencou 10 pilares desse plano. E desses 10 pilares, a gente elencou os obstáculos que viriam dificultar atingir 100 milhões. Então nós começamos. Problema, cultura. Nós não temos cultura de venda. Por quê? Porque durante 30 anos o telefone sempre tocou, muita indicação, a maioria dos clientes indicados, 95% é indicado. Então, para que ir atrás de cliente? O cliente vem atrás da gente. E para a gente vender 100 milhões é diferente, né? Então a gente tem que mudar essa cultura. Contratamos uma consultoria de São Paulo para mudar a nossa cultura e implantar a cultura de vendas. Então, para você ter ideia, você que está nos assistindo aí, cultura é aquilo que você prioriza. Então, o consultor pergunta assim, quanto tempo durante a semana vocês dedicam a vendas? Mais ou menos 1 hora por semana. E a gestão dos projetos, o resto da semana toda. 45 horas, né? 44 horas. Ele disse, tá vendo? Vocês não têm cultura de venda. Então começamos a mudar a cultura, implantamos um valor dentro da empresa que é vender ou ajudar a vender. Então hoje lá todo mundo vende ou ajuda a vender. Essa era uma das barreiras. Outra barreira que nós encontramos foi a remuneração. Todos os sócios ganhavam fixo. E no começo dessa vamos dizer, refundação, eu coloquei um papel na frente de cada um e coloquei assim, quanto você quer ganhar por mês? Bote aí nesse papel. Aí um botou 30, outro 40, outro 50, outro 100, outro 200. E eu digo, para a gente ganhar 40, a gente tem que fazer tantos milhões de venda. Para ganhar 100, tem que fazer tantos. Para ganhar 200, tem que fazer tantos. Então nós temos que... Só depende da gente. Só depende da gente. Mas aí alinhamos um valor que quanto todo mundo queria ganhar em 2030, né? Todo mundo quer ganhar isso aqui, beleza. Então vamos ganhar isso aqui em 2030. Mas precisa muito trabalho, né? Porque você tem que acordar 7 horas da manhã, 6 horas da manhã como eu acordo, pensando nos 100 milhões, e dormir 10 horas da noite pensando nos 100 milhões, cobrando os 100 milhões, mandando zap sobre os 100 milhões, direcionado para os 100 milhões. Então nós fizemos tudo isso. Essa grande mudança foi justamente na remuneração. Nós pegamos 50% da remuneração e colocamos fixa, aquela remuneração anterior fixa, e colocamos uma remuneração que a gente implanta hoje dentro de alguns clientes nossos, que é a remuneração que a gente chama de OTE, que é baseada em entregas. Sim. Então essa baseada em entregas... O que é que significa OTE? Earn on Target, né? Então assim, baseado nas entregas que você ganha, né? Então o cara pode ganhar mais, por exemplo, mais 20, 30% da remuneração dele anterior, se ele tiver as entregas corretas. Então para cada função da empresa nós definimos as entregas que tem que fazer e a galera vai atrás para correr para ganhar mais. Então todo mundo está ganhando mais na Gomes de Matos depois que a gente implantou. Então foram uma série de mudanças nessa refundação que nós fizemos ano passado. Mas para você ter uma ideia, nós batemos recorde de venda em janeiro ou em julho, quando a gente implantou isso. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Esse mês agora de fevereiro, de março, quer dizer, já temos o resultado de março, já esse mês de março, nós estamos no trimestre vendendo 44% a mais do que o trimestre de 2025. Você que está nos assistindo está sendo contemplado com essa riquíssima entrevista com Eduardo Gomes de Matos. Ele que é CEO da Gomes de Matos Consultoria. Agora, nós vamos parar para um rápido intervalo e voltamos já com muito mais sobre essa história riquíssima da Gomes de Matos Consultoria e de seu CEO. Estamos de volta com essa entrevista incrível com Eduardo Gomes de Matos, da Gomes de Matos Consultoria. E para bater os 30 milhões, já conseguiu percorrer aí mais da metade da estrada? Tá no Não é só isso. Não é só isso. A estratégia para a gente faturar os 100 milhões também constou em a gente fazer fusões e aquisições. Legal. Então, ano passado, nós fizemos a fusão com a Rep Gestão, que inclusive é aqui no Shopping Salinas, Sim. onde nós estamos. A gente identificou que eles eram muito bons em programa de desenvolvimento de liderança e transformação cultural. Então foram 6 meses conversando para saber se nós tínhamos o alinhamento de valores, se nós tínhamos as mesmas perspectivas de futuro, ritmo de trabalho. E aí depois nós fizemos, e hoje a Rep Gestão faz parte do que a gente chama de GM Group, que é a empresa mãe Gomes de Matos. Trouxemos a Rep para fundir juntamente com a nossa outra empresa de educação, que era a Rocket 55. Fundamos uma empresa em agosto do ano passado de IA,
que é outro tema aí que a gente provavelmente vai conversar. Segura aí que a gente vai já falar sobre IA. Pois é, então a gente fundou a Verteria AI. Fizemos a fusão agora também e anunciamos agora em janeiro com a LAN. LAN é uma empresa que trabalha como CFO as a Service, como Controle as a Service. E aí fizemos até um rebranding da LAN e agora ela se chama Board Números e Estratégias, né? Então são várias ações para a gente chegar nos 100 milhões. Porque na Gomes de Matos, para a gente chegar nos 100 milhões, hoje a Gomes de Matos ela atua no Brasil em 15 estados e nós estamos com 130 projetos hoje ativos no Brasil. Mas para a gente chegar só com consultoria, nós precisamos ter no mínimo aí uns 350 projetos, mais ou menos, uns 200 consultores. Hoje nós estamos com 63 consultores. Então a gente disse assim, fica mais fácil a gente chegar nos 100 milhões se a gente trouxer outros negócios e até outros negócios que possam escalar mais do que consultoria pode escalar. E aí você tem esse conjunto de valores que é extremamente relevante para o crescimento e expansão do negócio. E aí você traz essa ideia de trazer outros negócios e monta o conceito de ecossistema. Isso. Como é que esses negócios se comunicam e como é que eles ali se alinham para ter o resultado maior, que é o que você está dizendo, que é os 100 milhões em 2030? Legal. Essa sua palavra aí foi chave. Quando a gente entendeu, eu estudei muito, além de empresário, eu sou um estudioso. Eu gosto de ler, gosto de pesquisar, sou um pesquisador. Então, assim, eu tenho uma biblioteca com mais de 4.000 livros sobre gestão, né? A maioria deles lido. Então, assim, eu estudei muito os ecossistemas. E um dos ecossistemas que eu estudei foi a questão do Alibaba. Então, o Alibaba, ele é um ecossistema. Então, o estrategista do Alibaba, que é um chinês chamado Bing Zheng, ele coloca que existem 3 tipos de empresa. A empresa ponto. O que é a empresa ponto? É aquela empresa que faz só aquilo. Então, por exemplo, eu vendo material de construção. Só vendo material de construção. Ponto. Ponto. Só vendo material de construção. Cara, mas eu vendo material de construção, mas eu tenho uma empresa de logística que trabalha não só para a minha empresa, mas trabalha para outras empresas, fazendo logística de material de construção para outras empresas. Então eu já sou uma empresa linha. Eu juntei esse ponto que vende material de construção com esse aqui que distribui material de construção e entrega material de construção. Então sou uma empresa linha. Mas por que eu também não tenho uma empresa, por exemplo, financeira, para dar crédito para esse meu cliente que está comprando material de construção da minha distribuidora? Então eu coloco também uma empresa de funding, que é um processo que a gente está vivendo agora, é uma empresa que a gente vai testar, a gente vai lançar brevemente no mercado, que é a GM Finanças. Então a GM Finanças ela vai trabalhar não só em questão de investimento dos nossos clientes, mas também ela vai trabalhar com a questão de funding para os nossos clientes, né? Para soluções financeiras para os nossos clientes. Porque, vamos dizer, normalmente quando um empresário ele quer expandir, ele precisa de capital. Então, quando a empresa precisa, às vezes, de uma crise, de um momento, ele precisa de capital. E, às vezes, ele tem um relacionamento só com um banco. E com esse grupo esse grupo financeiro que a gente está fazendo, esse estabelecimento dessa aliança estratégica, esse grupo, que é um grupo de São Paulo, ele não tem só um banco, ele trabalha com vários bancos. Então ele sabe, de acordo com aquela necessidade, de acordo com aquele perfil, qual é o banco que tem mais facilidade de conceder uma solução para aquele nosso cliente. Então, quando eu tenho uma empresa plano, que é o ecossistema, né? As maiores empresas e as empresas mais valiosas do mundo hoje, todas elas são ecossistemas. Todas elas são ecossistemas. Não são empresas ponto nem empresas linha. São empresas que oferecem uma solução mais completa para o cliente. Então, o cliente precisa de estratégia hoje, ele pode contratar a Gomes de Matos. Ele precisa de uma reestruturação financeira, ele pode contratar a Gomes de Matos. Ele quer fazer uma venda da sua empresa, ele pode contratar a Gomes de Matos. Ele precisa de dinheiro, ele pode contratar o GM Group. Então, todas as soluções, a gente coloca tudo em um conceito só, em um lugar só. Então, é essa estratégia que a gente está trabalhando. Para isso, a gente precisa ter muito clara a gestão dos negócios, né? Acompanhamento da gestão e o modelo de gestão de acompanhamento desses negócios, ter CEOs em cada negócio desse muito competentes para tocar o negócio, porque hoje eu sou o CEO do grupo e CEO da Gomes de Matos, mas cada negócio desse tem o seu CEO, que é responsável pelo resultado, pela entrega daqueles resultados, né? Que toca o dia a dia e a operação daquele negócio. Mas, Eduardo, aí você trouxe aqui esse conceito super relevante de ecossistema e assim me surgiu uma dúvida interessante.
Estava lembrando aqui do banco da faculdade, né, que falava das estratégias de verticalização e horizontalização. Durante um período ficou muito evidente que era melhor horizontalizar. Essa estratégia do ecossistema é uma estratégia de verticalização? Você tocou num ponto muito importante. Gestão, ela depende do contexto. À medida que o contexto vai mudando, você tem que ir mudando de acordo com esse contexto. Então, não adote a questão do ou é isso ou é aquilo. É a questão do i. No mundo da nova economia, sempre nós temos que ter o i. É isso e aquilo. Então, sempre é uma junção. Então, por exemplo, tem momentos que o melhor você fazer dentro da tua empresa é verticalizar. Tem momentos que é horizontalizar. Então, não existe uma verdadeira absoluta de acordo com o contexto. Então, o contexto ele está mudando hoje. Então, o contexto que nós temos hoje, ele facilita essa colaboração e essa horizontalização de você agregar. Então, pra você ter uma ideia, ó, se a gente pegar, por exemplo, a Amazon era uma distribuidora de livros online. É isso que a Amazon fazia. Hoje, a maior parte da receita da Amazon, 2/3 da receita da Amazon, vem de um novo negócio que eles criaram, que é a AWS, que é o cloud deles, né? Então, assim, putz, eles deveriam ter ido por esse caminho, porque às vezes o empresário diz assim, não, mas eu conheço muito empresário que foi diversificar e quebrou. Às vezes o cara pega um exemplo e generaliza. Não é o caminho. Assim, vamos ver, neste momento, qual é a melhor estratégia? Claro que o seu negócio, você não dá para diversificar o teu negócio, o teu core do teu negócio, e o seu negócio não está saudável. Se você tem o teu negócio aqui, eu vou pensar no futuro, não dá para pensar no futuro. Nesse momento você tem que corrigir o teu negócio. Então, quando a gente busca o crescimento do negócio, a gente tem que crescer 3 coisas, que é o crescimento que a gente entende saudável na Gomes de Matos. Qual é o crescimento saudável? Aquele que gera lucro. Gera lucro. Crescimento para gerar prejuízo, amigo, não adianta. É você dar um tiro no pé. Ele gera caixa. Mas, putz, às vezes acontece da gente necessitar queimar a caixa. Por exemplo, quando a gente lança uma startup, como a Vertéria e aí como a gente lançou nos primeiros meses, queima caixa, vai queimando caixa até que o produto esteja pronto, até para que você venda esse produto e tal, tudo mais. Mas você está dentro da sua estratégia clara disso, né? E o terceiro fator, além de lucro e caixa, o crescimento tem que gerar previsibilidade. Então isso é importante a gente entender que nem todo crescimento é bom, tem crescimento ruim. E a maioria das empresas quebram quando elas estão crescendo. E qual é o exemplo do crescimento ruim, Eduardo? Crescimento ruim é quando você baixa a margem. E aí eu vejo, por exemplo, no segmento material de construção hoje, muita gente fazendo isso. Já no nosso segmento aqui, né? Então, por exemplo, nós tivemos ano passado, ano 24, um crescimento do material de construção em torno de 4,4%. Ano passado foi de 1,7%. E esse ano é mais desafiador. Esse ano a gente tem um desafio muito maior ainda. Então, assim, existe algumas empresas que, porque a venda caiu, e nós tivemos 2024 no material de construção pós-pandemia, né? Perfeito. Nós tivemos anos de euforia. Né? Euforia, que tal, muito grande. Todo mundo vai ficar milionário e tal e tudo mais. Ano passado já foi um ano mais de freio. Perfeito. A economia reduziu. Esse ano vai ser um ano de eficiência. Se você não for eficiente, se você não tiver crescimento com lucro, é melhor você ser menor e ter lucro do que você crescer com prejuízo ou crescer queimando caixa. Que é muita coisa que muita gente não faz essa conta. Muito empresário não faz essa continha aí e aí depois a conta vem para pagar no final. Faturamento é o número ali, mas não necessariamente é um número importante, mas não necessariamente quer dizer que o negócio está saudável, né? Faturamento é vaidade, né? Faturamento é vaidade, margem. Isso. Por exemplo, na nossa empresa, para você ter ideia, a gente bateu as metas de venda. Mas a gente só comemora, juntando todo mundo em um grande restaurante, um excelente restaurante de Fortaleza, se a gente bate a meta de lucro. Se a meta de faturamento é batida, mas a meta de lucro não é batida, cara, a gente pega um chopp da Turati e toma lá na Gomes de Matos, faz um choppzinho lá e tal, tudo mais. Mas aquela grande meta mesmo, de investimento, de ir para um grande restaurante, passar uma noite com toda a equipe e tudo mais, só quando bate a meta de lucro.
Eu tenho um ditado que diz que faturamento é vaidade, margem é saúde e lucro é vida, né? Exatamente. Então, o negócio precisa ter o equilíbrio entre esses três fatores. Amigos e amigas que nos acompanham no programa Construção em Foco. Como você pode ver, a entrevista com Eduardo Gomes de Matos está sendo riquíssima. Ele que vem compartilhando a sua trajetória como consultor e a jornada da sua empresa, que passou por muitas refundações para se manter atualizada e crescendo no mercado. Como essa entrevista está incrível, você vai ter um bônus. No próximo domingo, nós teremos a continuação desse bate-papo com Eduardo Gomes de Matos, onde vamos apresentar a sua visão de mercado e trazer tendências do varejo e do atacado para que você possa manter o seu negócio no setor da construção atualizado e crescendo com pressão total.